Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e hoje vamos falar sobre o conceito de cultura na antropologia. Então, o objetivo da nossa aula é retomar esse conceito de cultura, resgatando as noções de evolucionismo e relativismo cultural, que são duas correntes teóricas da antropologia, e pensarmos de que forma, então, que o conceito de cultura foi assumindo diferentes significados e também o estudo sobre povos indígenas, povos diversos, foram também se modificando dentro dessas duas correntes teóricas aqui. Então, como você define cultura? O que significa ter uma postura relativista? Relativismo, a gente pode usar a própria palavra o que é relativo, tá? Para a gente lembrar um pouco da postura dentro dessas teorias. Então, quando a gente diz que algo é relativo, depende de circunstâncias, que não pode ser visto apenas de uma maneira, tá? Então, a gente vai seguindo aqui, vocês vão entender melhor ao longo dos conteúdos. Então, como entendemos cultura hoje na antropologia? A cultura ela é compreendida como um conjunto de práticas, saberes, valores, crenças e normas em diversas interações sociais e tempos históricos. Ou seja, não há um conceito, não há uma definição rígida, fixa para a cultura. A cultura pode ser muita coisa, pode ser desde um saber tradicional até formas de interagir, a linguagem de um povo, formas de se vestir e mentalidades também representam aspectos culturais. Então aqui a gente tem uma fotografia de uma festa tradicional popular no Brasil, que é um bloco de carnaval na cidade de Recife, em Pernambuco. Festa tradicional, então seria um exemplo de cultura popular. E aqui a gente tem o pensamento da Ruth Benedict, que é uma antropóloga estadunidense, defensora do relativismo cultural, a corrente teórica na qual vamos focar. Então, para Ruth, cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Então, essa lente, ela simboliza o modo como enxergamos as coisas. Então, a gente entende, dá significado para o mundo muito em relação ao tempo histórico em que vivemos, a nossa família, os lugares que frequentamos. O pensamento religioso também influencia bastante na nossa forma de ver o mundo, tá? Então é essa lente que a gente tem, esse olhar, ele é formado por todo o teu histórico, pela tua história de vida, e isso vai influenciar o modo como você enxerga as circunstâncias que se apresentam diante de você. Então, segundo a perspectiva antropológica moderna, não é possível estabelecer um parâmetro apenas que indique superioridade entre diferentes culturas. Hoje compreendemos que todas possuem o seu devido valor e têm o seu direito de existir, tá? Mas, pessoal, a cultura nem sempre foi entendida dessa maneira. Por quê? Na época da colonização, que seria um exemplo, a reflexão sobre cultura, ela passava por um caráter etnocêntrico. Tá? Então, a postura etnocêntrica, compreender o outro a partir dos próprios valores. Então, quem fazia isso? Como fazia isso? Os europeus, ao chegarem nas terras que foram colonizadas, nas Américas, eles atribuíam aos povos indígenas um olhar etnocêntrico ou eurocêntrico, ou seja, eles viam os povos indígenas como não detentores de cultura. As classificações como povos selvagens, povos primitivos, mostram essa postura de superioridade que o europeu colocava para si. Então, eles vêm com todo um processo de dominação política, territorial, econômica, mas também uma dominação cultural, uma dominação ideológica, de enxergar o outro como inferior, ou então, nessa época aqui, como não detentor de cultura. Então, essa é a política do colonialismo, que vocês estudam bastante também na história. Aqui a gente tem uma representação, uma pintura sobre esse encontro entre europeus e povos indígenas no Brasil, e essa representação também traz um elemento interessante, que é a cruz. Então, o processo de dominação colonial, ele perpassa vários aspectos da vida. Então, o fato dos europeus trazerem para cá grupos de missionários,
os jesuítas, tá? A gente tem esse processo de incorporação do indígena nessa cultura branca europeia e através da dominação religiosa, porque quando se domina de forma religiosa, você consegue atingir o processo de, a gente chama isso de legitimidade na sociologia e na antropologia, porque o povo passa a aceitar aquela dominação, a acreditar que necessita disso, e aí fica mais fácil manter por séculos e séculos o seu domínio, tá? Então essa foi uma lógica que perdurou por séculos na história do Brasil e de outros lugares também que foram colonizados por povos europeus. Então aqui a gente vai ver um pouco de forma mais próxima essa perspectiva etnocêntrica. Então nós temos a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, que era um relato para o rei sobre a terra encontrada, descoberta, entre aspas, que hoje a gente usa mais a palavra invasão para o processo colonizador. Então, qual era a perspectiva então desses europeus quando relatam os povos encontrados? Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Então, nesse trechinho da carta, há um relato, a gente vê que havia preocupação de encontrar riquezas, matérias-primas para serem exploradas, mas também essa preocupação em catequizar os povos, dominá-los de forma completa, ideológica, cultural. Então esse fragmento possui então um ponto de vista etnocêntrico, a ideia de salvar os indígenas, que pode ser traduzida como cristianizar, catequizar. Para os europeus, uma das tarefas nas grandes navegações então era espalhar o cristianismo. Mas a gente sabe que essa é uma ideologia, na verdade, que ela fundamenta, ela justifica também a presença europeia no processo de exploração de recursos econômicos. Então, a mentalidade da época que se soma a essa imposição, a essa dominação territorial. As primeiras reflexões a respeito da cultura também se relacionam ao contexto imperialista, colonialista do século XIX. Então, veja, o século XIX é quando o imperialismo europeu se volta para o continente africano. Então, do século XV ao XVIII, você tem essa dominação aqui nas Américas, e no 19, quando as colônias começam a se tornar, antes do 19, quando as colônias começam a se tornar independentes, o Brasil vai passar a se tornar, passa primeiro pelo Império, depois se torna uma república, ali bem no final do século XIX, começo do século XX, nós já éramos uma república, mas então a Europa vai perdendo aos poucos esses domínios nas Américas e vai se voltar para esse domínio no continente africano, tá? Então é um marco, o imperialismo do século XIX. O evolucionismo cultural, então, é uma corrente teórica dessa época, enquanto perspectiva legitimada pelo imperialismo, consistia na defesa da existência de uma escala de evolução da humanidade, tendo como modelo ideal a cultura europeia. Então a gente vai ver o que é o evolucionismo. Aqui na primeira atividade, você vai escrever com suas palavras como o conceito de cultura, aquele conceito abrangente, cultura como prática, saberes, era entendido então no contexto do colonialismo e imperialismo europeu. Veja, esse conceito mais abrangente, que entende cultura como uma diversidade de práticas, ele é mais atual. E o conceito de cultura no passado, no processo colonial, ele é um conceito, é uma forma de excluir, tá? Então os europeus acreditavam que apenas eles próprios eram possuidores de cultura por serem civilizados. Inclusive, cultura e civilização são sinônimos. Então eles vão atribuir aos povos indígenas, aos povos africanos que foram escravizados, um olhar. Que olhar é esse? Então vamos responder essa primeira atividade?
Pessoal, vamos então responder a essa primeira atividade? Podemos dizer que o conceito de cultura antes da antropologia científica era perpassado por uma postura etnocêntrica, ou seja, pela compreensão do outro a partir dos próprios valores, europeus, ocidentais, de quem observava. Cultura, assim, era entendida a partir do evolucionismo, perspectiva legitimada pelo colonialismo e imperialismo europeu, utilizada para a dominação de outros povos. Essa perspectiva defendia a existência de uma escala de evolução da humanidade, tendo como modelo ideal civilizado a própria cultura europeia. Veja, então essa é uma visão de mundo lá do século XVIII, XIX. Porém, as pessoas ainda insistem em manter uma postura etnocêntrica em diversos momentos da vida, quando julga uma cultura diferente da sua como inferior ou como algo exótico, equivocado, tá? Então, a postura etnocêntrica, infelizmente, acompanha a sociedade, ela está relacionada a preconceitos culturais. E essa teoria aqui, que está citada, a teoria evolucionista, ela representa um conjunto de autores. Temos lá Morgan, Taylor, Fraser, autores da antropologia clássica que dividiram a humanidade numa escala evolutiva. Então, para esses autores, os povos indígenas simbolizavam um passado, uma infância da humanidade. Por isso que muitas vezes recebiam, até mesmo nos estudos teóricos, o termo, eram chamados de selvagens. E aí depois você tem uma classificação de outros povos como bárbaros, que estariam dentro dessa escala evolutiva, e no topo da civilização, os europeus. Então, são mentalidades, são formas de compreender a diferença na época que já não se sustentam mais, mas que alguns resquícios ainda perduram nessa postura que a gente chama de eurocêntrica ou etnocêntrica. Bom, aqui nós vamos ter algumas reflexões sobre um tipo de corrente teórica do qual Franz Boas é representante. Então, o nome dessa corrente teórica é relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? Ele é decorrente de perspectivas antropológicas que têm início ali no começo do século XX, mas que já vinham fazendo parte das discussões do Boas desde o final do século XIX. O Boas era um autor alemão, formado principalmente na geografia humana. Ele vai para os Estados Unidos, para a América do Norte, estudar entre os povos conhecidos como Inuit, os esquimós, e ele vai mudando aos poucos a perspectiva que ele tinha, mais voltada para o determinismo geográfico, que é uma corrente teórica. Tá? Então ele assume aos poucos uma postura, de que cada manifestação cultural deve ser considerada particular e avaliada nos seus próprios termos, ou seja, é o Boas que traz essa ideia de não mais comparar culturas de forma hierarquizada, mas sim compreender suas diferenças através de possíveis conexões, influências de um povo sobre o outro na história. Entender cada povo a partir do seu próprio desenvolvimento histórico. Então tem uma virada de paradigma, uma mudança de mentalidade, de pensamento. E o trabalho do Boas, ele também foi muito importante porque ele se contrapôs, principalmente no começo do século XX, ao pensamento do racismo científico, aos próprios determinismos geográfico e biológico. Tá? Então, esse autor é um autor que faz de fato, que traz de fato uma mudança de paradigma. Tá? Então, para o Boas, a cultura é um todo integrado, não apenas um conjunto desconectado de práticas, hábitos, técnicas, relações e pensamentos. Bom, tanto Franz Boas quanto outros autores da mesma época, por exemplo, Malinowski, que fez uma pesquisa entre os argonautas do Pacífico Ocidental, eles trazem contribuições muito interessantes que a gente vai poder abordar o caráter de a antropologia como uma ciência que estuda a relação de alteridade, a nossa relação com o outro, com o diferente. Já vamos entender como que vai se estabelecendo essa relação dentro da prática teórica.
Mas comparando, por exemplo, Boas e Malinowski, o que esses autores trazem para nós, né, nesse sentido de mudança? Eles produziram etnografias, então eles não estudavam os povos distintos dos europeus a partir de livros, de relatos. Eles foram a campo e viveram entre os indígenas através do método de trabalho etnográfico e produziram suas teorias. Então é por isso que se modifica bastante o pensamento, porque não é possível que alguém, conhecendo outra cultura, vivendo nela, conversando e convivendo com as pessoas, não mude a sua perspectiva, o seu olhar. Então são autores interessantes por isso. A antropologia, então, é a ciência que estuda os diversos aspectos da vida social em diferentes culturas ou sociedades humanas. Então, historicamente, ela é conhecida como o estudo da diversidade de culturas distintas. Aqui nós temos uma segunda atividade. Explique com suas palavras como o conceito de cultura é compreendido atualmente e indique a importância do antropólogo Franz Boas para esse entendimento. Então, vamos lá? Pessoal, vamos responder a segunda atividade? Então, o conceito de cultura ele é entendido hoje, contemporaneamente, a partir das contribuições também do antropólogo alemão Franz Boas. Esse autor, ao criticar o evolucionismo e o etnocentrismo, ele vai introduzir uma nova compreensão a respeito da diversidade cultural, fundamentada no exercício do relativismo cultural. Então, relativizar as coisas, os termos. Se uma cultura é diferente da nossa, então vamos compreendê-la na sua história, que é específica, sem ficar comparando e hierarquizando. Então, para o Boas, a cultura era um todo integrado e não apenas um conjunto desconectado de técnicas, relações e pensamentos. Cada cultura é particular e deve ser avaliada em seus próprios termos. Bom, aqui a gente segue para o conceito de alteridade, que é central no fazer antropológico, no trabalho de um antropólogo. Ele seria o reconhecimento da diferença a pessoas e culturas singulares e subjetivas, que pensam, agem, entendem o mundo de suas próprias maneiras. Segundo Nicolas Abagnano, alteridade significa ser o outro, colocar-se ou constituir-se como o outro. Veja, ser o outro, dentro da antropologia, seria algo assim inatingível, mas ser o outro aqui simboliza a tentativa de se colocar no lugar do outro para enxergar
o mundo, as formas, dar significado para as coisas de maneira distinta, para ampliar o nosso olhar. Então, pessoas diferentes de nós nos enriquecem na medida em que nós podemos mudar a nossa visão sobre diversas circunstâncias. A alteridade, então, permite a percepção equitativa da relação eu e o outro. Então, eu enxergo o outro como um igual e responsável também por evitar uma postura etnocêntrica, que é o tema, o conceito que tratamos aqui nesses conteúdos. Então, nas ciências sociais, a alteridade cultural, essa postura de alteridade, ela prevê a valorização das diferenças e não aceita o predomínio de uma cultura ou modo de vida sobre outro. Então, esse é um princípio das ciências humanas, da antropologia. Então, vamos retomar o que vimos ao longo desse conteúdo. Abordamos o conceito de cultura, entendendo o seu significado, articulado com a noção de etnocentrismo, século XVIII, XIX, e o evolucionismo, que é também do mesmo período. Associamos ao contexto do colonialismo e do imperialismo e trabalhamos com a compreensão do outro, do diferente, como ela se dava a partir dos próprios valores europeus, o eurocentrismo, e depois revisitamos o conceito atual de cultura como um todo, integrado. A cultura representa muitas práticas, saberes, a partir do exercício do relativismo cultural. Compreendemos que cada cultura deve ser entendida em seus próprios termos e não a partir daquele olhar fechado que não considera a diferença como algo importante para a humanidade. Aqui nós temos algumas referências, caso queiram se aprofundar. Então é isso, neste vídeo nós falamos sobre o conceito de cultura para a antropologia. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.